A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Que privilégio o Senhor nos concede mais uma vez nessa oportunidade para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo e sua obra. Hoje é o estudo de número 3. Nós já 3 domingos estamos aí tratando sobre esse assunto tão importante para a vida da igreja, que é o Espírito Santo e a sua obra. Então nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 16, apenas o versículo 13. Nós vamos ler este versículo de João 16, verso 13, e em seguida vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o próprio Espírito que inspirou esta palavra possa interpretá-la para nós, possa revelar aos nossos corações, tornando realidade espiritual tudo aquilo que concerne a pessoa e a obra de Cristo Jesus, ok? Então, em João 16, 13, assim diz as Escrituras Sagradas: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, te damos muitas graças, porque é o Senhor quem nos reúne nessa oportunidade para meditarmos na verdade da Tua Palavra. Pai, nós pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento espiritual para compreendermos a Tua verdade. Pai, edifica-nos e revela mais e mais de Cristo em cada um de nós. Nós precisamos de Ti. Abra os nossos ouvidos para que então possamos ouvir a Tua voz de uma forma clara, simples, objetiva. Pai, obrigado porque o Senhor é um Pai maravilhoso e nós podemos chamá-lo de Pai por aquilo que Cristo é e fez na cruz. Pai, não permita também que pairem dúvidas sobre os nossos corações. Não permita, meu Pai, que Satanás tenta ofuscar a Tua palavra, mas repreende toda ação satânica que tem impedido as pessoas de entenderem e crerem na verdade da Tua palavra. Nós entregamos este tempo diante do Senhor para que o Senhor mesmo venha nos edificar. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jesus ele está dizendo aqui que quando vier, o Espírito Santo ele só seria derramado quando Cristo então fosse glorificado. Nós sabemos que depois que Jesus realizou aquela obra da cruz, quando ele foi crucificado, quando ele já atraiu toda a humanidade no seu corpo, ele já salvou toda a humanidade, agora a humanidade precisa de crer naquilo que ele realizou na cruz. Em primeiro lugar, ele nos atraiu. Quando? Quando crucificaram o nosso Senhor, quando levantaram a cruz da terra, com ele crucificado, mais ou menos meio-dia, Jesus começou a atrair toda a humanidade para si. Fomos colocados ali no corpo de Cristo com uma finalidade, de nos fazer morrer com Ele para o pecado. E por que nós temos que participar juntamente com Cristo da sua morte? Porque, em primeiro lugar, Deus é justo e Ele não tem por inocente o culpado. E todos nós somos culpados diante do Senhor. Deus, Ele encerrou todos debaixo da misericórdia debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos.
Por isso que todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Então Deus nos colocou na pessoa de Cristo, Ele nos atraiu a si, nós fomos postos ali no corpo de Cristo. Quando Jesus Cristo, Ele morreu, eu e você, nós estávamos em Cristo, porque fomos atraídos. E quando Ele morreu, o pecador que creu, que foi atraído lá na cruz em Cristo, também foi crucificado e também foi morto. Se você observar, todas as cartas do Novo Testamento irão explicar e revelar e mostrar esta verdade. Muitos textos nós temos aqui em Atos, nós temos em Romanos, que é muito conhecido, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 6, que diz que ali o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não venhamos a servir mais ao pecado como escravos. E o versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Eu quero chamar a sua atenção aqui para um ponto fundamental. Somente está justificado aquele que morreu. A Bíblia é muito clara. Quem morreu, justificado está do pecado. Agora, se você ainda não ganhou uma experiência de morte com Cristo, você pode ser um crente maravilhoso, você pode ser um pastor maravilhoso, um presbítero, um diácono, pode ser aí um obreiro, uma obreira, mas sem o novo nascimento, sem ser um filho legítimo de Deus, porque a Bíblia fala dos filhos ilegítimos, dos filhos que são bastardos e não filhos, ok? Então é importante nós verificarmos se ganhamos esta experiência de morte e ressurreição com Cristo. Porque se isso não for verdade na sua vida, você está correndo um perigo muito grande de morte eternamente. Porque o salário do pecado é a morte, isto Deus de fato estabeleceu na sua palavra, por isso que o inferno vai levar para o seu reino tudo aquilo que é pecado. Então, porque ele tem o poder da morte. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus já nos libertou na cruz, tirando o nosso pecado. De que maneira? Crucificando o nosso velho homem. Ali, o pecador morreu no corpo santo de Cristo. Mas também nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Tem um texto muito conhecido de todos nós que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então preste atenção nesse versículo, analisa, pensa nele, medita nele, para ver se de fato esta é a sua experiência. Porque se eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que crer que ele morreu, mas se eu estou crucificado com ele, e a Bíblia é muito clara nesse aspecto, eu tenho que crer que eu também morri. E se eu morri, aí sim eu vivo, mas não sou mais eu. Agora é Cristo quem vive a sua vida em mim. Isso, meus irmãos, é importantíssimo para nós compreendermos então o Espírito Santo e a sua obra. Nós morremos com ele, mas ao terceiro dia, quando Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sem esta experiência real de regeneração, nós nunca iremos para a glória. Nós vamos aqui estar sempre enganados conosco mesmos, ouvindo mensagens paliativas, mensagens superficiais que não vai alcançar o carnegão do pecado. Então Deus veio para tratar conosco o pecado. Ele veio tirar o pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é a fonte reprodutora de pecados. Então a fonte foi seca, foi destruída, foi aniquilada, não vai produzir mais pecados. Vocês estão me compreendendo? Então isso é muito sério, nós avaliarmos a nossa experiência de morte e ressurreição com Cristo. Muitos afirmam que Jesus morreu numa cruz para salvar os pecadores. Isto é uma verdade indiscutível.
Mas, para que o pecador, então, seja realmente transformado em um filho de Deus, ele precisa de crer no fato de que ele também foi crucificado com Cristo, foi morto com Cristo e foi ressuscitado juntamente com Cristo, porque assim a Bíblia diz. Entende? Aí nós vamos então entrar nesta obra do Espírito Santo que faz tudo isso. Ele vai abrir o nosso entendimento, ele vai nos regenerar pela palavra da verdade. A Bíblia diz em Tiago 1,18 que, segundo o seu querer, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Esse nos gerou é o Espírito Santo quem faz isso. Entende? Então o Espírito Santo, você vai verificar com bastante cuidado no Evangelho de João, você vai perceber 3 referências preciosas do Espírito Santo com relação à nossa experiência. Em primeiro lugar, ele é o Espírito de habitação. Ele é o Espírito de habitação. No Evangelho de João 14, verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, aqui nós temos no Evangelho de João a primeira referência de que ele é o Espírito de habitação, que habitará para sempre convosco. Em segundo lugar, ele é aquele Espírito que veio para testemunhar. Em João 15, 26, Jesus faz novamente uma referência ao Espírito, dizendo: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então nós temos aqui em João 15, 26, o Espírito de testemunho. Ou seja, o Espírito Santo foi dado para que aqueles que então ganharam uma experiência genuína de morte e ressurreição com Cristo possam testemunhar dele. Entenda uma coisa: em nenhum momento ele pede para nós darmos testemunhos de nós mesmos. Nunca pediu isso. Então o Espírito Santo foi colocado em nós para falar das riquezas insondáveis de Cristo e nos dá essa habilitação, esta capacidade para que então testemunhamos dele, falamos a respeito dele, daquilo que ele é e fez. Uma testemunha tem que participar do fato. Para que então eu possa testemunhar de Cristo, eu preciso ganhar uma experiência real, como diz a Bíblia, de morte e ressurreição com ele. Então ele vem ser a minha vida para que me capacite a falar dele, a falar a respeito dele, a dar testemunho dele, não de nós mesmos. Hoje, quando uma pessoa é curada, os pregadores chamam essa pessoa lá na frente e ela fala dela mesma, e só fala dela mesma, e que Deus curou ela, mas isto não acrescenta nada de Cristo. Nós sabemos que Deus cura, é poderoso para curar, ele tem feito milagres extraordinários, mas não é para nós sairmos por aí pregando milagres. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Nós temos que pregar a Jesus Cristo e esse crucificado. E isso o Espírito Santo vai nos capacitar, ok? E aqui uma outra referência no texto que nós lemos, em João 16, verso 13, que ele é o Espírito de liderança, porque quando viesse o Espírito da verdade, ele vos guiaria a toda a verdade. Então, ele é o Espírito de habitação, o Espírito de testemunho e o Espírito de liderança. Todo aquele que ganhou realmente uma experiência com Cristo tem aí o privilégio de usufruir dessas 3 coisas tão importantes para testemunhar, para ser liderado pelo Espírito e ter o Espírito Santo habitando no seu coração diuturnamente, eternamente, para todo sempre. Então, amados, mas quando nós hoje, para onde quer que a gente olhe, na igreja, hoje em dia, nos nossos dias atuais, nós estamos percebendo que há uma carência evidente de uma obra mais profunda do Espírito Santo. E o nosso anseio, meus irmãos, deve ser por um reavivamento verdadeiro, por uma visitação sobrenatural e abrangente do Espírito Santo na igreja, trazendo para nós
profundidade e crescimento, e ao mesmo tempo nós anelamos por uma experiência mais profunda, mais rica e mais completa de Cristo em nossas próprias vidas através do Espírito Santo. Então, amados, o que buscamos para nós mesmos e o que ensinamos a outro, qualquer pessoa, para o mundo, deve ser sempre orientado somente pelas Escrituras Sagradas, somente pela verdade da palavra. E por que estou dizendo isso? Porque somente quando a palavra de Deus habitar ricamente em nós, nós seremos capazes de avaliar as experiências que nós e outros também venham a ter. Por isso que um detalhe importante, que a experiência ela nunca deve ser o critério da verdade. A verdade, sim, ela deve ser sempre o critério da experiência. Todas as nossas experiências têm que estar em conformidade com a palavra de Deus, senão são experiências muito perigosas que façam com que a gente se afaste da simplicidade devidas a Cristo. Por isso que eu e você, nós precisamos da revelação do Espírito na palavra para obtermos real experiência com Cristo. Naquele salmo tão precioso, o Salmo 119, o versículo 130, se você quiser, você pode conferir aí na sua Bíblia, ele diz assim, olha, Salmo 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. A revelação. E ninguém pode revelar essa palavra a não ser o Espírito Santo do Pai, que em nós habita. E ele vai revelar se você tem este desejo em conhecer as riquezas insondáveis da pessoa de Cristo. Aí mesmo no Salmo 119, no versículo 18, ele faz uma oração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvendar significa tirar a venda, né? Descortinar, né? Porque o nosso entendimento ele está em trevas, precisamos de que ele desvenda os nossos olhos, os olhos do coração, para que então a gente possa ver e tomar posse de toda a realidade da palavra de Deus, né? No Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz também que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ela é a palavra viva, porque ele é um Salvador vivo que morreu e ressuscitou, mas nos incluiu ali na sua morte e na sua ressurreição. Irmãos, a revelação das suas palavras, ela esclarece. E ela também não só esclarece, mas ela também nos dá entendimento ao simples. Então não adianta você ir para as Escrituras Sagradas achando que você vai compreender alguma coisa, que você é uma pessoa entendida, sábia, de repente é uma pessoa que fez aí inúmeras faculdades, é um universitário. Você não vai compreender a palavra de Deus, porque ela, de fato, dá entendimento, mas às pessoas simples. Não queira ir para a palavra de Deus com arrogância. O texto lá de Provérbios, capítulo 9, dos versículos 4 e 6, ele é muito significativo. Provérbios 9, 4 e 6, a Bíblia diz assim: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Percebe aqui que os chamados são pessoas simples, e a revelação da palavra dele dá entendimento, esclarece e dá entendimento ao simples. Percebe, irmãos, que coisa maravilhosa? É por isso que a vida cristã é vida no Espírito. E seria impossível ser cristão sem falar em viver e crescer como cristão, sem o ministério do gracioso Espírito de Deus. Então nós precisamos de entender algo maravilhoso, que tudo que nós temos e que nós somos como cristãos, nós devemos ao Espírito Santo. Porque cada cristão
tem uma experiência do Espírito desde os primeiros momentos da sua vida cristã. Para o cristão, a vida começa com um novo nascimento. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é um nascimento no Espírito. É quando então nós cremos e ganhamos a verdadeira experiência de morte e ressurreição com Cristo. É nesse ponto que o bendito Espírito Santo, é Ele quem nos dá essa maravilhosa experiência de nos fazer sermos gerados de novo. Lá em João capítulo 3, verso 8, um texto que nós conhecemos muito bem, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Também a gente pode ler lá em João 3,6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebe que coisa maravilhosa aqui, amados? Então, o vento sopra onde quer. Então, todos ouvem a sua voz, mas não sabem para onde que vem, de onde vem, nem para onde vai. Assim, aquilo que é nascido do Espírito. Novo nascimento é o maior milagre deste planeta. Porque o que é nascido da carne é tão somente carne. Mas aquele que ouviu o Evangelho, creu na sua morte e ressurreição com Cristo, é nascido do Espírito, então é um Espírito vivificado. Amados, isso é tão maravilhoso. Agora, quando nós de fato nascemos do Espírito, nós somos espíritos vivificados, e hoje nós somos seres espirituais que estamos vivenciando uma experiência humana. Porque todo aquele que nasceu da carne é carne, e ninguém pode mudar este fato. Só podemos ser pessoas que vivem no Espírito quando ocorre uma aniquilação absoluta e total da nossa carne. A carne, ela precisa ser crucificada. Aquele texto de Gálatas, capítulo 5, verso 24, a Bíblia diz assim: e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. É somente aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, esses sim, já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos, porque quando de fato nós ganhamos essa realidade, então a nossa vida ela é totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Crucificaram a carne. Eu já estou crucificado com Cristo, por isso eu vivo, porque eu morri com Cristo. Agora Cristo é quem vive a sua vida em mim. E sem essa experiência, você não é filho de Deus. Você está enganado com o seu cristianismo. Então, para ser um filho de Deus, é necessário crer em nossa identificação, em nossa morte e ressurreição com Cristo. E este é o ministério do Espírito Santo que vai nos levar a esta experiência de aniquilação da nossa carne. A carne está se referindo aqui à nossa natureza perversa que nós herdamos dos nossos pais Adão e Eva. Amados, hoje, quando nós olhamos para o passado, nós podemos relembrar o grande feito de Deus quando Ele nos pôs em Cristo e nos crucificou. E também nos justificou, nos redimiu, nos regenerou e fomos recriados na pessoa de Cristo. Isto não é apenas simples conhecimento, porque o conhecimento sem a realidade é apenas conhecimento. Agora, a verdade fundamental é que todo aquele que creu em Cristo foi unido a Cristo e com isso Deus, o Pai, nos dá tudo. Pela indescritível graça de Deus, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é nossa responsabilidade, minha e sua, apropriarmos dessas bênçãos que já são nossas na pessoa de Cristo. Lembra que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 16, versículo 15? Ele disse assim: tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Está vendo, meus amados, que nós iríamos receber tudo que é de Cristo, tudo que é dele. Então, esta é uma obra bendita do Espírito Santo que vem anunciar as riquezas dele, as riquezas insondáveis de Cristo, e vem torná-la para mim e para você realidade espiritual. Aquele texto tão precioso do Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu creio que cada um de nós que está aqui nessa oportunidade, o anseio da igreja é a manifestação da vida de Cristo. Cristo ser manifestado em nós. De que maneira que ele vai se manifestar? Aquele homem, aquela mulher que tem o mandamento dele e que os guarda, que os retém no coração, esse é que ama o Senhor. E aquele que ama será amado por Deus, pelo meu Pai, disse nosso Senhor. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, uma pessoa que tem os mandamentos do Pai e os guarda no coração, esse é que ama Deus. E ele é amado por Deus. E também o Filho, nosso Senhor, diz que amaria essa pessoa e também se manifestaria a essa pessoa. Meus irmãos, isso é muito profundo, isso é muito lindo. E no versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse algo fundamental também. Ele está dizendo o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que privilégio gracioso o Filho de Deus tem. Ele é habitado por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa linda isso. Por isso que não compensa, não vale a pena sermos pessoas religiosas. E eu e você, nós somos dele. Em João 17, 9 e 10, naquela belíssima oração sacerdotal de Cristo Pai, ele disse assim, olha, João 17, 9 e 10. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Que lindo é isso aqui, meus amados, que o Senhor Jesus não tem rogado pelo mundo, ele tem rogado por aqueles que irão crer nele, mas por intermédio da palavra do Pai. João 17, 20, a Bíblia diz assim, Jesus de novo rogando ao Pai aqui, ele disse assim, João 17, 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então não existe outra maneira de nós crermos em Cristo, a não ser pela palavra. Nós temos que crer como diz a palavra, porque quando nós cremos em Cristo, que não está afiançada pela palavra de Deus, a nossa crença, ela é totalmente em vão. Por isso que na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nele, habita corporalmente, diz a Bíblia, toda a plenitude da divindade. E eu e você, nós recebemos a vida plena de Cristo em união com ele. Aquilo que ele é, nós somos também neste mundo. Isso é maravilhoso, né? Então, amados, se Deus, o nosso Pai, nos deu o Senhor Jesus Cristo em sua plenitude, e se Cristo já mora em nós através do seu Espírito, o que mais Deus poderia acrescentar para mim e para você? Porque, se formos bem sinceros, a própria sugestão de que há um dom adicional a receber, você não acha que não iria depreciar a plenitude e a suficiência de Jesus? Claro que ia. Crescer em Cristo, sim. Agora, acréscimos além de Cristo? Jamais. Nós nascemos de Deus,
somos filhos de Deus e herdeiros, morremos e ressuscitamos com Cristo, os nossos corpos são, a partir de hoje, quando nós cremos neste fato, são o templo do Espírito Santo, e esta presença do Espírito em nós é a garantia, na verdade, até uma antecipação da nossa herança eterna no céu. Por isso que as Escrituras Sagradas, elas não se cansam de nos lembrar dos nossos privilégios em Cristo, exortando-nos a levar uma vida que seja válida e apropriada. E eu e você, meus irmãos, nós somos incentivados a ser o que deveríamos ser, ou seja, puros como Ele é puro, por causa do que já somos em Cristo e por causa do que seremos quando Ele voltar. Né? Nós seremos como Ele. Né? Então, em 1 João 3, 1 e 2, a Bíblia diz assim, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que coisa maravilhosa. Então, aqui na minha Bíblia, começa dizendo com um vede muito grande. Vede que grande amor. Que grande amor. Este amor é do tamanho dele. É um amor infinito. É um amor que jamais acaba. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E depois, nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ah, meus irmãos, que coisa linda, coisa preciosa aqui. E às vezes, né, o testemunho interior do Espírito Santo, assegurando-nos que somos filhos de Deus, ele é confirmado de maneira poderosa e maravilhosa, libertando-nos completamente de escuridão e dúvidas. Às vezes, ele começa a inundar o nosso coração com uma onda tão imponente do seu amor, que quase lhe pedimos que detenha sua mão para não sermos afogados por ela. Porque, irmãos, quando cremos em nossa co-crucificação juntamente com Cristo, sabe o que acontece? Lá em Romanos 5:5, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, querido, isso é tão precioso, é tão lindo, é tão gostoso nos apropriarmos dessas verdades reais que estão na pessoa de Cristo. Por isso que o Espírito Santo veio a este mundo para falar de Cristo, porque Jesus disse que ele, o Espírito Santo, ouviria tudo a respeito de Cristo e nos anunciaria. Mas para qual finalidade ele estaria nos anunciando? Para que a gente então pudesse nos apropriarmos de Cristo. O nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Nós temos que olhar tão somente para Cristo. E nós temos a ajuda do Espírito Santo para que então nos dê esta graça, essa revelação graciosa da pessoa de Cristo. Né? E Deus, meus irmãos, ele faz tudo de uma forma perfeita. Lembrando de uma história daquele adolescente que estava dentro de um ônibus. O ônibus estava cheio de pessoas. E de repente Deus falou ao coração daquele adolescente ali de 16 anos. E o Espírito falou para aquele jovem dizer o seguinte: olha, levanta e pergunta para todos aqui se eles estão preparados para encontrar com o teu Deus. É uma expressão lá de Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Então aquele adolescente, uma nova criatura, um filho de Deus, falou bem alto para que todos ouvissem: todos aqui neste ônibus estão preparados para encontrar com Deus? Lá atrás do ônibus ouviu-se uma voz: cala a boca e senta. Aí aquele jovem
sentou-se bem envergonhado, ficou quietinho, mas o Espírito Santo começou a incomodar ele de novo. Levanta e pergunta se todos estão aqui preparados para encontrar com teu Deus. Ele levantou e disse: olha, se Jesus voltar hoje, todos aqui estão preparados para encontrar com teu Deus? Aquele homem lá de trás, novamente, deu um grito: senta e cala a tua boca. Aí ele sentou, ficou quietinho, e pela terceira vez o Espírito Santo começou a incomodar aquele jovem, para ele repetir as mesmas palavras. Ele levantou e falou as mesmas palavras e sentou. Aí aquele homem, pegou o seu filhinho no colo e veio com o seu filhinho. Quando chegou perto para dar um tapa nele, o filho dele disse assim: papai, não bata nesse rapaz, porque ele é um enviado de Deus. Aquele homem caiu de joelho ali no ônibus, no meio de todo mundo, começou a chorar, estava em lágrimas. Aí aquele jovem adolescente perguntou para ele: por que o senhor está chorando? Ele virou-se para o jovem e disse o seguinte: estou chorando porque esse meu filho era mudo e agora ele está falando. Então Deus curou ali, o seu filho ali de 4 anos. Então, irmãos, Deus quando faz tudo perfeito. Agora, Ele faz tudo movido pelo seu amor. Então, quando cremos em nossa morte com Cristo, em nossa ressurreição com Cristo, este Espírito bendito, ele é derramado em nossos corações. E nós, recebendo o amor do Pai, nós entramos em uma nova dimensão da eternidade. Nós ficamos em silêncio e conhecemos que Deus é Deus. Nós caímos aos seus pés e o adoramos. Agora, quando nós tentamos descrever o que é indescritível, nós iremos ver que todos os integrantes da Trindade estão envolvidos. A experiência do cristão não é outra a não ser experimentar Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque, na verdade, meus irmãos, não existe uma experiência do Espírito Santo da qual o Pai e Filho estão excluídos. Seja como for, o Espírito Santo é um Espírito discreto. Ele não chama intencionalmente a atenção para si mesmo. Ele prefere nos levar a orar: Abba, Pai, dando assim testemunho do relacionamento de filhos com Deus. Aquele texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, é tão lindo, que diz assim, Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você que está me escutando nessa oportunidade, você tem realmente essa testificação de que você é um filho de Deus? Muitos estão enganados porque aceitaram Jesus, foram batizados e dizem e pensam que são novas criaturas. Não o são. A nova criatura é toda aquela pessoa que passou pela cruz, que morreu com Cristo, que foi crucificada com Cristo, o pecado foi removido da sua vida, aí sim o Espírito é derramado. Caso contrário, o cristianismo é um cristianismo falso, é um cristianismo enganoso, não é o verdadeiro. Cuidado com o seu coração, cuidado com experiências extra-bíblicas. Nós temos que então ter essa testificação, porque estamos unidos a Cristo, porque o próprio Espírito ele vai testificar, ele vai comprovar, ele vai atestar, ele vai assegurar, ele vai afirmar que somos filhos de Deus. É uma testificação interior no nosso espírito. Amada igreja, acima de tudo, o Espírito Santo, ele vai glorificar a Cristo. Ele dirige os fachos poderosos dos seus holofotes para o rosto de Jesus Cristo. E não existe momento em que ele esteja mais contente do que quando a nova criatura se concentra
tão somente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Espírito Santo é o único instrumento capaz de nos guiar à realidade espiritual. E se nós não somos conduzidos pelo Espírito, não há verdadeira realidade no que fazemos. E a reunião nossa aqui é vã, se nós não estivermos numa atmosfera genuína e espiritual, onde o Espírito Santo está dirigindo, está governando totalmente. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, 16 e 25. Gálatas, vamos ler o Gálatas 5, os versículos 16 e o 25. Diz assim a palavra: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está percebendo aqui, amados? É viver no Espírito, andar no Espírito. O que significa? É viver em santidade todos os dias da nossa vida. Aí sim, viver no Espírito é viver em santidade, é viver em obediência à verdade da palavra de Deus. Agora, quem de nós já teve uma visão real do Senhor Jesus, que não tenha aborrecido a sua pecaminosidade e ambicionado apaixonadamente a santidade de Cristo? Quem? É por isso que ter Cristo permanentemente em nós, em toda a sua plenitude, sabe o que isso significa? É ter também todas as necessidades supridas, todos os desejos realizados, toda a fome satisfeita, toda a sede saciada. É ter toda a nossa vida perpetuamente revigorada e repleta em Cristo. Por isso que essa compreensão de sua permanente presença em sua plenitude, irmãos, é uma das mais ricas recompensas de uma vida cheia do Espírito. Se você alcançar realmente esse nível espiritual, você pode dizer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, naquela carta linda, uma carta tão madura, uma carta preciosa, eu creio que uma das mais lindas do Novo Testamento, Paulo fala em Efésios 3, 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que lindo é isso, meus irmãos. Que Deus, pela sua graça, traga a revelação desta verdade ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos pelo teu maravilhoso Espírito que foi derramado aos nossos corações. Ele veio até nós para falar das riquezas incomensuráveis de Cristo. Não dá para sondarmos, ó Pai, quanta riqueza é o nosso Senhor. Por isso, Pai, nós estamos nele e cremos pela tua palavra que ele também habita em nós. Pai, que o nosso viver seja um viver pela fé e não pelo sentimento. Abençoa, Pai, todos aqueles que ouviram essa ministração, que teu Santo Espírito as interprete, essas verdades da tua palavra, para que sejam edificados, sejam salvos e regenerados. Pai, não permita que a tua palavra caia por terra, mas que ela não volte para ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Fale com cada um de nós, ó Pai, continue falando, queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos e amados, vocês que ouviram essa ministração, eu quero convidar você e toda a sua família para participar conosco das nossas reuniões que acontecem na Rua Acre, esquina com o Paraná, Rua Acre 260, bem ali no centro de Sidrolândia. As reuniões acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30. Temos estudo da palavra. E também aos domingos, às 9h da manhã, temos estudo da palavra de Deus. Temos ali professoras que vão ministrar a palavra às nossas crianças.
E também temos a nossa reunião às 19h30 do domingo. Então venha você, traga toda a sua família. E se você ouviu essa palavra e deseja saber mais sobre ela, você ligue para o nosso telefone 3272-4801. Que Deus te abençoe e que Deus revele esta verdade ao seu coração. Um bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 32724801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,